Eles o chamam de cemitério mais alto do mundo. Desde 1922, mais de 322 pessoas morreram no Monte Everest. Aproximadamente 200 desses corpos permanecem na montanha, congelados no local, intactos e frequentemente visíveis para cada montanhista que passa. A taxa de mortalidade gira em torno de 1%, mas uma vez que você cruza os 8.000 metros em direção à zona da morte, até mesmo o menor erro pode se tornar fatal. Hipóxia, exaustão, congelamento e quedas são apenas parte do risco. Alguns desabam a poucos metros do cume, outros nunca retornam do topo. Então, quais são as 6 mortes mais aterrorizantes já registradas no Everest? Francis Arcentieux se destaca como uma das tragédias mais perturbadoras do Everest, não apenas pela forma como morreu, mas pelo tempo que permaneceu visível para o mundo. Sua jornada começa em maio de 1998 ao lado de seu marido Sergei, com um objetivo em mente: tornar-se a primeira mulher americana a conquistar o Monte Everest sem oxigênio engarrafado. Eles começam sua escalada pelo lado tibetano através da Rota da Crista Norte. É uma escalada técnica e sem oxigênio suplementar. Cada respiração se torna mais difícil quanto mais alto vão. Mas Franci está determinada. Ela já conquistou o Monte Elbert e Denali, e agora persegue o prêmio definitivo. Entre 17 e 19 de maio, fazem 2 tentativas para alcançar o cume. Ambas as vezes ficam aquém, primeiro por exaustão, depois por mau tempo e equipamento defeituoso. Ainda assim, no dia 22 de maio tentam novamente. Lentamente, cuidadosamente, respiração por respiração, abrem caminho através do ar rarefeito. Nesse dia, Francis se torna a primeira mulher americana a conquistar o Everest sem oxigênio, mas gastaram muito tempo e muita energia. Quando a noite cai, a descida se torna mortal. Em algum ponto do caminho, Francis e Sergei se separam. Apenas Sergei retorna ao acampamento. Percebendo que sua esposa desapareceu, Sergei não espera. Pega um tanque de oxigênio e suprimentos extras, e escala de volta, procurando na escuridão e no ar gelado. Enquanto isso, outros montanhistas avistam Francis no dia seguinte, 23 de maio. Ela ainda está viva, mas mal. Seu rosto está congelado, não consegue se mover. Está presa a uma corda fixa mas desabada e fraca, entrando e saindo da consciência. Os montanhistas uzbeques que a encontram tentam ajudar. Oferecem oxigênio, até tentam movê-la, mas estão ficando sem suprimentos e forças. Estão no alto da zona da morte, onde o próprio ar os está matando. Não tem outra escolha, a deixam para trás. No dia seguinte, ela ainda está lá, ainda se agarrando à vida. Sussurra suas últimas palavras antes de desvanecer. Seu corpo permanece no mesmo lugar, sentada ereta e amarrada por corda, seu rosto pálido, seus braços congelados em posição. Os montanhistas começam a chamá-la de Bela Adormecida do Everest. Por quase uma década, permanece visível para qualquer um que se dirija ao cume pelo norte. Seu marido Sergei nunca retorna. Um ano depois, seu corpo foi encontrado mais abaixo na montanha. Morreu tentando salvá-la. O corpo de Francis se torna um ponto de referência, um lembrete doloroso do custo da ambição no Everest. Em 2007, o montanhista Ian Vodal liderou uma equipe para mover seus restos mortais. Não por lucro, não por publicidade, apenas para dar-lhe dignidade. Deslocam seu corpo para fora da rota principal e o cobrem, finalmente dando-lhe um local de descanso longe dos olhos de estranhos. Mas mesmo agora, sua história ainda ecoa pela montanha. Em 1924, 2 montanhistas britânicos desapareceram nas nuvens, desencadeando um século de especulação. George Mallory e Andrew Sandivini perseguiam o cume quase 3 décadas antes que Hillary e Tenzin o alcançassem oficialmente. No dia 8 de junho de 1924, os 2 homens foram vistos pela última vez a apenas 240 metros abaixo do pico do Everest. Então desapareceram. Sem rádio, sem sinal, sem retorno. Estavam escalando com equipamento de oxigênio primitivo, grandes cilindros pesados que pesavam quase tanto quanto uma criança. Naquele dia se abriam caminho através da crista nordeste, mas o clima mudou sem aviso. Uma queda súbita na pressão barométrica varreu a montanha. Era o que os montanhistas modernos chamam de bomba de neve. O ar ficou mais rarefeito, os ventos uivaram.
O cume, já imponente a 8.848 metros, agora se sentia 200 metros mais alto devido à queda de pressão. Essa mudança sozinha poderia desencadear hipóxia, uma condição onde seu cérebro para de receber oxigênio suficiente. Sua visão fica turva, seus músculos travam, você toma decisões ruins. É silenciosa e invisível, mas mata rapidamente. Segundo os registros de expedição analisados posteriormente pelo montanhista e pesquisador Graham Oylan, a janela climática se fechou abruptamente enquanto Mallory e Irvine ainda estavam escalando. Uma queda de apenas 6 milibares é suficiente para causar problemas sérios. Naquele dia, a pressão caiu 10. Já estavam em problemas e nem sabiam. Suas roupas, feitas de seda, algodão e lã, não ofereciam proteção real contra o que estava por vir. Sem trajes de penas, sem botas de alta tecnologia, apenas camadas finas e coragem. Por anos, as pessoas se perguntavam, chegaram ao cume antes de morrer? Em 1999, o corpo de Mallory foi encontrado a 8.170 metros, congelado de bruços com uma perna quebrada e ferimentos de corda ao redor da cintura. A forma como a corda estava amarrada sugere que caíram enquanto ainda estavam amarrados. Alguns pensam que escorregaram durante a descida, outros acreditam que o clima os dominou enquanto se aproximavam do cume. Seus óculos estavam no bolso, o que significa que podia estar escalando com pouca visibilidade ou ao anoitecer. Mas faltava um elemento-chave, uma foto de sua esposa que Mallory havia dito que deixaria no cume. Nunca foi encontrada em seu corpo. A pista mais crítica, a câmera de Sandy Irvine, também estava ausente. Essa pequena caixa poderia ter resolvido o debate de uma vez por todas. Chegaram, tiraram uma foto no cume, mas o corpo de Irvine nunca foi recuperado, até recentemente. Talvez em 2024, quase 100 anos após a escalada, uma bota com o pé dentro foi descoberta no glaciar central Rongbuk pela equipe de expedição de Jimmy Chin. A meia costurada com as iniciais antes de Cristo Irvine não deixou dúvidas de que pertencia a Sandy. Isso poderia levar a encontrar o resto do corpo e a câmera. Até agora, a cada poucos anos, montanhistas e pesquisadores retornavam à montanha procurando os restos de Irvine. Em 1933, alguém encontrou um machado perto do cume que provavelmente pertencia a ele. Em 1936, um alpinista acreditou ver 2 corpos através de um telescópio. Em 1975, um montanhista chinês afirmou ter visto um também. Esses avistamentos dispersos alimentaram o mito. Então, em 1999, a equipe de Oylan finalmente encontrou Mallory. Agora, com a bota descoberta em 2024, o mistério se reacende novamente. Mesmo que a câmera seja recuperada e mesmo que contenha uma foto do cume, a verdade pode continuar turva. Mas a morte foi real. O corpo de Mallory tinha marcas de corda ao redor da cintura e sinais de uma queda violenta. Suas mãos estavam estendidas como se tentasse amortecer a queda. Foi um desastre em câmera lenta, bloqueado no gelo por 75 anos. E sobre Irvine, seu corpo ainda desaparecido, mas a bota com sua etiqueta de nome congelada em uma geleira em 2024 poderia ser o início do capítulo final. Alguns metros abaixo da crista nordeste principal, há uma pequena caverna de calcário. Por anos, os montanhistas passam sem nem diminuir a velocidade. Dentro jaz um corpo encolhido de lado. Botas de plástico verde brillante sobressalem da neve. Isso é tudo que você precisa ver para saber quem é. O mundo o chama de Botas Verdes. Seu nome real é provavelmente Tsevan Paljor, nascido em 1968 em uma vila chamada Sakti em Ladakh, Índia. Paljor cresceu cercado por montanhas. Junta-se à polícia de fronteira indo-tibetana, não apenas para servir seu país, mas também para escalar. É um trabalho raro que lhe dá ambos. Torna-se sargento-chefe, um montanhista experiente em quem se confia uma das tarefas mais perigosas do mundo. Em 1996, ele e outros 5 partem como a primeira equipe indiana a tentar o Everest pela face norte sem guias Sherpas. Seu plano é audacioso. Escalam sem apoio comercial, carregando seus próprios suprimentos, dependendo apenas um do outro. No dia 10 de maio de 1996, Paljor, Tsevan Smanla e Dorje Morup se separam do grupo e empurram em direção ao cume. Por volta das 13h45 da tarde, fazem contato por rádio.
Dizem que conseguiram, mas análises posteriores geram dúvidas. A visibilidade estava ruim, o terreno é complicado. Alguns pensam que apenas alcançaram um falso cume, ainda 150 metros abaixo do pico real. Então, silêncio. Uma nevasca atinge o Everest logo após sua mensagem. As velocidades do vento rugem a 100 km por hora. A temperatura que abaixou de menos 40 graus Celsius. Naquela noite, os 3 montanhistas não retornam. Seus companheiros de equipe veem lanternas frontais fracas piscando perto da segunda etapa, mas ninguém retorna ao acampamento. Pela manhã, se foram. Mais tarde, os montanhistas encontram um corpo sob uma saliência rochosa. O homem está deitado sobre seu lado esquerdo, joelhos recolhidos, braços dobrados sob o peito. Suas botas Koflak verde brilhante ainda são visíveis. Seu rosto está escurecido por gelo e neve. Equipamento de oxigênio e uma pequena mochila jazem por perto. Por mais de 20 anos, os montanhistas chamam este lugar de Caverna das Botas Verdes. Descansam lá, verificam seus tanques de oxigênio ou simplesmente passam sem parar. Alguns até rastejam sobre as pernas para continuar subindo. Por anos, as pessoas assumiram que este era Tsevan Paljor, mas há uma reviravolta. Outro oficial da Polícia de Fronteira Indo-Tibetana acredita que o corpo realmente pertence a Dorje Morup. Segundo seu relatório de 1997, montanhistas japoneses na montanha naquele dia relataram ver Morup vivo, congelado e fraco perto da segunda etapa. Um Sherpa até afirma ter visto Paljor mais tarde, mais acima, mas delirando. Quando o grupo japonês desce, avistam Morup novamente abaixo da primeira etapa, lutando. Ele desaparece pouco depois. Isso leva a uma teoria. Morup conseguiu voltar parcialmente, desabou sob a rocha e morreu. Paljor pode ter caído pela Face Kangun, um dos penhascos mais mortais do Everest, para nunca mais ser visto. A partir de 2024, ninguém confirmou nenhuma identidade com certeza, mas o homem na caverna, seja Paljor ou Morup, ainda está lá. Em 2014, o corpo desaparece por um tempo, levando alguns a acreditar que foi removido, mas para 2017, reaparece. Mais rochas o cobrem agora. Talvez alguém tenha tentado tornar o corpo menos visível. Ainda assim, essas botas sobressaem. Sempre sobressaíram. Mas se Botas Verdes é o marcador silencioso de tragédia do Everest, a morte de Doug Hansen no mesmo ano é seu aviso mais forte. Sua história se desenrola em tempo real em um dos desastres mais infames do Everest. Doug Hansen é um carteiro de Seattle. Tem 46 anos quando se junta à expedição de 1996 liderada pelo neozelandês Robbie Hall. Hansen não é rico. Hipoteca sua casa, trabalha 2 empregos, recebe ajuda de crianças de escola local que lhe dão uma bandeira para plantar no cume. Hall acredita em Doug e lhe dá um desconto. É sua segunda tentativa. Chegou a 300 metros do cume no ano anterior, mas teve que retornar. Em 1996, Doug treinou mais duro. Passa semanas se aclimatando, mas ainda luta. Lida com problemas de garganta, reclama de não comer, está cansado e conhece o risco. Já perdeu dedos dos pés por congelamento em 1995. Ainda assim, tenta porque para ele, isso não é apenas uma escalada, é tudo. No dia 10 de maio, alcança o cume do Everest com Hall, mas são 4 da tarde, 2 horas depois do limite seguro. Uma tempestade se aproxima, a temperatura está caindo, a visibilidade desaparece. Viram-se tarde demais. Hansen começa a lutar logo após a etapa Hillary. Fica sem oxigênio, seu corpo desacelera, sua fala fica incoerente. Hall tenta ajudar, mas Doug não consegue se mover. Estão perto do cume sul agora e Hall se recusa a deixá-lo. Andy Harris, outro guia, tenta trazer oxigênio, mas então já é tarde demais. Hansen desaba em algum lugar abaixo do cume sul. Ninguém o vê cair, mas acredita-se que escorregou, possivelmente caindo mais de 2.000 metros pela Face Kangun. Seu machado de gelo é encontrado mais tarde enterrado na neve. Seu corpo não é encontrado por quase uma década, até 2005, quando montanhistas o avistam longe de onde foi visto pela última vez. Doug Hansen morre no Everest, preso entre ambição e exaustão.
Era um homem trabalhador, não um atleta profissional, não um montanhista famoso, apenas alguém que sonhava com o cume e pagou o preço por persegui-lo. Mas não foi o único que não conseguiu descer naquela noite. Scott Fischer, um dos guias mais experientes na montanha, também não retorna. É o fundador da Mountain Madness, um homem que conquistou o Everest 2 anos antes sem oxigênio. Para 1996, Fischer tem 40 anos e é uma lenda no mundo do montanhismo. É duro, carismático e conhecido por levar seus limites ao extremo. Mas no dia 10 de maio, o mesmo dia que Hansa morre, a força de Fischer finalmente se quebra. Esse dia começa com céus azuis e grandes esperanças. A equipe de Fischer, junto com o grupo de Robbie Hall, lança seu impulso final em direção ao cume do acampamento 4 no Colo Sul, localizado a 7.925 metros. Tudo vai mais devagar que o planejado. Os montanhistas se atrasam, as cordas não estão fixadas, formam-se engarrafamentos perto da etapa Hillary. Fischer está lidando com doença, fadiga de altitude e a pressão de liderar clientes ao cume, mas continua se movendo. Conquista o Everest às 13h45 da tarde, quase 2 horas depois do tempo limite seguro de retorno. Fica cerca de 20 minutos, então começa a descer. Mas algo está errado. Está tropeçando, ficando para trás, está usando oxigênio mas ainda não consegue manter o ritmo. O ar rarefeito e o esforço excessivo o alcançam. Ao pôr do sol, está exausto, doente e mal consegue caminhar. Lobsang Jambu, o sherpa principal da equipe, tenta ajudar Fischer a descer, mas Fischer desaba perto do cume sul. Agora estão profundamente na zona da morte, acima dos 8.000 metros. O oxigênio quase se esgotou, o frio está penetrando através de suas roupas. Fischer diz a Lobsang para descer e buscar ajuda. Mais tarde naquela noite, Anatoly Bukreev, outro guia da equipe de Fischer, faz uma tentativa de resgate solo. Encontra montanhistas presos, os traz de volta um por um, mas não consegue alcançar todos. Finalmente localiza Fischer novamente. Sua máscara de oxigênio está vazia, suas mãos estão nuas, seu traje de penas está aberto, um braço está fora do tecido. Estes são sinais de despir paradoxal, um sintoma de hipotermia avançada quando o cérebro fica tão confuso que diz ao corpo que está superaquecendo. Fischer está desvançando. Morreu em algum momento nas primeiras horas do dia 11 de maio perto do Colo Sul. Bukreev moveu seu corpo para fora da rota principal e cobriu seu rosto com neve. A última escalada de Fischer termina bem ali, não longe de onde seus clientes conseguem retornar vivos. Seu corpo permanece na montanha, congelado na encosta que amava. Mas a morte no Everest nem sempre chega em uma tempestade. Às vezes vem silenciosamente enquanto outros caminham. Em 2006, David Sharp tentou conquistar o Everest sozinho. Tem 34 anos, um ex-engenheiro da Inglaterra que já havia escalado Cho-Oyu sem oxigênio. Desta vez escolhe a escalada mais barata disponível, sem guia, sem sherpas, sem apoio acima do acampamento base. Apenas uma licença e uma mochila. Carrega oxigênio limitado e não usa telefone via satélite. Quer escalar da maneira pura. Parte em direção ao cume no dia 13 de maio. Em algum ponto durante a noite, Sharp alcança as seções superiores da crista nordeste. Pode ter conquistado o cume. Alguns montanhistas relatam ver alguém que combina com seu equipamento perto do cume. Mas pela madrugada do dia 14 de maio, Sharp não está mais escalando. Está deitado na caverna das Botas Verdes, encolhido a 8.500 metros, bem ao lado do corpo de Tsevan Paljor. Os montanhistas passam. Alguns pensam que já está morto, alguns o ouvem gemendo mas assumem que está descansando. Suas extremidades estão congeladas, seu rosto está coberto, mal está respirando. Cerca de 40 montanhistas passam naquele dia. Poucos param. Aqueles que param não conseguem ajudar. Estão com pouco oxigênio, o frio é intenso, cada minuto na zona da morte rouba energia. Uma equipe turca o vê vivo mas não consegue ajudar. Membros de uma expedição comercial maior também o avistam. Um sherpa se aproxima e Sharp sussurra seu nome. Pede para dormir, mas dormir naquela altitude significa morte. Seu oxigênio se esgota, seu corpo se desliga. Ninguém o desce, ninguém o traz de volta. A decisão de Sharp de escalar sem apoio,
Combinada com o tráfego na montanha, se torna letal. Para o dia 15 de maio, está morto. Seu corpo permanece na caverna das Botas Verdes por quase um ano antes que os Sherpas o movam para uma cornija próxima e o deixem cair sobre a face norte, um ato de respeito para dar espaço para outros. Sua morte desencadeia indignação global. Como tantas pessoas puderam passar por um homem moribundo? Por que ninguém ajudou? As respostas são duras. A 8.500 metros, cada movimento pode matá-lo. Ajudar alguém a descer significa arriscar sua vida. Muitos montanhistas não estão treinados para resgates, e no caso de Sharp, não havia rádios, não havia guias, não havia equipe para chamar por ajuda. A crítica não é apenas para os montanhistas, também é para o sistema. O Everest se tornou lotado, comercializado, cheio de pessoas perseguindo cumes mais do que segurança. Sharp acreditava que outros montanhistas estariam por perto se as coisas dessem errado, mas quando mais importou, estava sozinho. Seu corpo se torna um símbolo de risco, de escolha, do que acontece quando a preparação encontra a dura verdade do Everest. Você pode escalar sozinho, pode recusar oxigênio, mas se fizer isso, é melhor conhecer as consequências.